Hoje eu trago para você a história de uma modelo que ousou zombar de Pablo Escobar em plena televisão nacional. Valentina Restrepo achava que seu sobrenome e o prestígio de sua família seriam suficientes para mantê-la a salvo do narcotraficante mais temido da Colômbia. Mas ninguém poderia imaginar o que viria depois. Ajude-nos a alcançar 300 likes. Inscreva-se e conte para a gente de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado dos estúdios da Teleantioquia rugia com força naquela tarde de 15 de março de 1987, tentando aliviar o calor sufocante que invadia desde as ruas de Medellín. Valentina Restrepo ajustava seu microfone de lapela enquanto revisava mentalmente os temas do dia para o programa Tarde de Glamour, o programa de variedades mais popular da região. Com apenas 25 anos, Valentina já era a figura mais reconhecida da televisão antioquenha. Seu cabelo loiro perfeitamente alisado e seu sorriso encantador haviam conquistado milhares de telespectadores. 30 segundos para entrar no ar, exclamou o diretor da cabine, sua voz ecoando por todo o estúdio. As luzes se intensificaram, criando aquele clima acolhedor e familiar que caracterizava o programa. Valentina respirou fundo, como fazia antes de cada transmissão, e se endireitou na cadeira forrada de veludo vermelho. Tudo parecia um programa como qualquer outro. Ela entrevistou uma estilista promissora de Bogotá, falou sobre as tendências atuais em maquiagem e apresentou uma matéria sobre destinos turísticos no país. Mas tudo mudou quando chegou o momento das notícias sociais, onde ela costumava comentar os eventos mais marcantes da semana. E agora, queridos telespectadores, disse Valentina com seu sorriso de sempre, olhando diretamente para a câmera principal, vamos falar sobre um tema que está dando que falar no país inteiro. Como era evidente, ela se referia a uma figura bastante conhecida da região que vinha dominando os noticiários nacionais. Era, claro, Pablo Escobar. Naquela época, seu nome não saía das conversas públicas. Apenas 4 meses antes, em novembro de 1986, ele havia sido eleito suplente na Câmara dos Representantes através do movimento Alternativa Liberal, o que gerou uma enorme controvérsia em todo o país. A imprensa não parava de mencioná-lo. Alguns o exaltavam por suas ações nos bairros mais pobres de Medellín, enquanto outros o criticavam de forma sutil por seus supostos vínculos com o narcotráfico. Valentina, por sua vez, havia crescido no exclusivo bairro de El Poblado, dentro de uma família da mais antiga aristocracia paisa. Seu pai, Aurélio Restrepo, era proprietário de várias empresas têxteis, e sua mãe, Mercedes Londono, pertencia a uma das famílias mais respeitadas da cidade. Desde pequena, Valentina havia sido educada com os valores tradicionais da alta sociedade antioquenha, onde se desprezava aqueles que haviam ascendido por caminhos pouco honrosos. É inacreditável, disse Valentina, brincando com a caneta dourada que segurava entre os dedos. Como pode haver gente que pensa que o dinheiro pode conceder respeito ou classe, quando todos sabemos que a verdadeira distinção não se compra com dinheiro, não é mesmo? Na cabine de controle, Carlos Mejia, o diretor, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia muito bem que nos meios de comunicação de Medellín havia um código tácito. Não se mencionava Pablo Escobar, e muito menos de forma pejorativa. Era uma regra não escrita, mas seguida à risca por todos. Valentina, sussurrou Carlos pelo intercomunicador. Melhor passarmos para o próximo bloco. Mas Valentina parecia não ter ouvido o aviso ou, simplesmente, decidiu ignorá-lo. Sentia-se no controle, segura atrás das câmeras, cercada de luzes e com o apoio de seu público. Vários conhecidos de seu círculo haviam comentado desconforto com a crescente influência de certos personagens ricos de origem duvidosa, e ela achou que era o momento certo para expressar sua opinião. Vejam só, disse, inclinando-se para a câmera com um tom mais confidencial. Venho de uma família que construiu seu nome com esforço, geração após geração. Meu avô fundou sua empresa começando do zero, mas sempre com integridade. E acredito que é isso que realmente importa em nossa sociedade. Fez uma pausa bem calculada, como aprenderá nas aulas de teatro, e continuou. Porque não é a mesma coisa ter dinheiro e ter classe. É possível comprar mansões, carros caros até joias para mulheres lindas, mas o verdadeiro refinamento, a cultura, o bom gosto, isso não se adquire com maços de dinheiro sujo. A alusão era evidente para qualquer um que estivesse por dentro dos comentários que circulavam em Medellín.
Dinheiro sujo era uma expressão comum para se referir ao dinheiro do narcotráfico. Na cabine, Carlos levou as mãos à cabeça. Sabia que estavam ultrapassando uma linha muito perigosa. E por mais que certos indivíduos tentem se misturar à elite da nossa cidade, prosseguiu Valentina com confiança crescente, nós sabemos distinguir um verdadeiro cavalheiro de alguém que apenas tenta parecer um. As palavras pairaram no ar do estúdio como uma sentença. Jesus Montoya, o cameraman principal, com mais de 15 anos de experiência na televisão, sentiu a garganta seca. Já tinha visto violência demais na cidade para saber que certas palavras podiam custar vidas. Porque no fim do dia, disse Valentina, elevando a voz com um sorriso que pretendia ser encantador, mas que soava cada vez mais provocador, um criminoso continua sendo um criminoso, não importa quantos milhões tenha ou quantas propriedades tenha adquirido. A nobreza não se improvisa, queridos telespectadores. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Na cabine, Carlos estava completamente pálido. Os técnicos se entreolhavam com expressões de alarme. Todos sabiam que o que acabaram de presenciar poderia desencadear consequências graves. Valentina, por sua vez, parecia completamente alheia à tensão que havia provocado. Manteve a expressão radiante e passou para o próximo assunto como se nada tivesse acontecido. Comentou sobre um concurso de beleza local, apresentou a propaganda de uma boutique exclusiva e encerrou o programa com sua já conhecida despedida. Lembrem-se, queridos telespectadores, que a verdadeira beleza nasce da alma, e a alma não se compra com dinheiro. Nos vemos amanhã no Tardes de Glamour. Quando as câmeras se apagaram, o clima no estúdio ficou impregnado de um silêncio desconfortável. Os técnicos recolhiam seus equipamentos em completo silêncio, evitando qualquer troca de olhares. Carlos saiu apressado da cabine de controle, o suor escorrendo pela testa apesar do ar-condicionado ainda estar ligado. Valentina chamou com a voz trêmula. Precisamos conversar. Mas ela já havia se levantado da cadeira, guardando com calma suas anotações dentro de uma bolsa de couro italiana finamente trabalhada. Bom programa hoje, Carlos. Acho que vamos bater recorde de audiência. Valentina, você tem noção do que disse diante das câmeras? Perguntou ele, visivelmente preocupado. Ela parou de repente, com uma expressão de genuína surpresa. Do que está falando? Só compartilhei minha opinião sobre a importância dos valores tradicionais em nossa sociedade. Não é justamente isso que sempre abordamos no programa? Carlos se aproximou e abaixou a voz. Você acabou de chamar Pablo Escobar de criminoso e fez isso em rede nacional. Tem ideia da gravidade disso? Pela primeira vez desde o início do programa, Valentina demonstrou um sinal de hesitação. Seu rosto se turvou por um instante com uma leve inquietação, mas logo disfarçou com uma risada forçada. Ai, Carlos, não exagera. Eu nunca disse o nome dele. Só fiz uma reflexão geral sobre a diferença entre pessoas de bem e aquelas que apenas fingem ser. Depois, erguendo o queixo, acrescentou. Além disso, estamos numa democracia. Ainda se supõe que temos o direito de nos expressar livremente, não é? Carlos a observava com uma mistura de surpresa e compaixão. Ele já tinha muitos anos de experiência nos meios de comunicação e sabia que, na Colômbia e especialmente na Medellín de 1987, a liberdade de expressão tinha limites bem definidos. E Valentina acabava de ultrapassar o mais perigoso de todos. Escute bem o que vou te dizer, falou ele, segurando-a pelo braço. Você vai para casa, vai ficar em silêncio nos próximos dias e vamos torcer para que isso não traga consequências. Está me entendendo? Valentina afastou o braço com desdém. Carlos, você está exagerando. Sou uma figura pública respeitada nesta cidade. Venho de uma família com nome e reputação. Não é qualquer um que vai se atrever a me fazer algo por um simples comentário na televisão. Essas foram as últimas palavras que Carlos ouviu de Valentina Restrepo naquele dia. A viu se afastar do estúdio com passos firmes e elegantes, sua cabeleira dourada iluminada pelas luzes do corredor, completamente alheia ao fato de que acabava de assinar uma sentença que mudaria seu destino para sempre. O que Valentina ignorava era que o programa Tarde de Glamour não era assistido apenas em Medellín, também era transmitido para várias cidades do departamento, entre elas Puerto Triunfo, onde ficava a famosa Hacienda Nápoles. E justamente naquela tarde,
Enquanto Valentina fazia seus comentários desdenhosos sobre supostos criminosos com ares de grandeza, Pablo Escobar estava na sala principal de sua residência, descansando após um dia agitado, revisando os números de seus negócios. Ao escutar as palavras da modelo, o homem mais influente e temido da Colômbia simplesmente esboçou um sorriso. Mas não era um sorriso qualquer. Era aquela expressão fria e calculada que seus subordinados conheciam muito bem. Sem desviar os olhos da televisão, estalou os dedos uma única vez. Popelli, seu braço direito, que revisava alguns papéis numa mesa próxima, aproximou-se de imediato. Sim, patrão. Ouviu o que ela disse? Sim, eu ouvi, respondeu Pablo, reclinando-se calmamente na poltrona de couro, enquanto mantinha aquele sorriso perturbador. Quero que descubra tudo sobre essa mulher. Onde mora? Com quem se relaciona? Quais são seus hábitos? Tudo. E depois? Patrão? Pablo Escobar se levantou devagar, caminhou até uma janela que dava para seu zoológico particular, onde alguns hipopótamos se banhavam tranquilamente no lago artificial, e pronunciou as palavras que selariam o destino de Valentina Restrepo. Depois, vamos mostrar para essa senhorita a diferença entre ter elegância e ter poder. O amanhecer de 16 de março chegou com o céu encoberto sobre Medellín. As nuvens baixas se agarravam às montanhas como se anunciassem um presságio sombrio. Na hacienda Nápoles, Escobar já estava de pé, como de costume, e se dirigia ao salão principal, onde esperava um café da manhã completo, ovos mexidos com tomate, arepa, chocolate quente e frutas frescas. No entanto, naquela manhã, sua atenção não estava na comida. Popelli chamou. O matador apareceu imediatamente à porta, com uma pasta manila na mão. Era evidente que havia passado a noite reunindo informações. Patrão, aqui está tudo que conseguimos sobre Valentina Restrepo Londono, disse, enquanto colocava a pasta sobre a mesa de mogno polida. Pablo a abriu enquanto levava uma colherada de ovos à boca. As primeiras páginas mostravam fotografias. Valentina em eventos sociais, na praia, em celebrações familiares. Seu sorriso brilhava em cada imagem. O mesmo sorriso que ela usará para zombar dele na tarde anterior. 28 anos, leu Escobar em voz alta. Nascida em 12 de setembro de 1958. Pai, Aurélio Restrepo, dono da Textiles Restrepo e Companhia. Mãe, Mercedes Londono de Restrepo, da família Londono, proprietário de fazendas de gado no Madalena Médio. Folheou as páginas com calma, enquanto Popelli permanecia firme, aguardando instruções. O dossiê era minucioso. Incluía o endereço da residência da família em El Poblado, assim como o apartamento onde Valentina morava sozinha em Laureles. Também estavam registradas suas rotinas diárias, os lugares que costumava frequentar, nomes de amizades e relacionamentos amorosos. Estudou comunicação social na Universidade Pontifícia Bolivariana. Continuou Pablo, lendo. Formou-se em 1982 com tese laureada. Iniciou a carreira no rádio e depois migrou para a televisão. Já faz 3 anos que ela está à frente do programa Tardes de Glamour. Patrão, interrompeu Popelli. Há outro detalhe que talvez lhe interesse. A família Restrepo mantém laços estreitos com o governador Antônio Roldán Bettencourt. O pai da jovem faz parte do círculo íntimo de políticos conservadores que sempre foram contra o senhor. Pablo levantou o olhar do relatório, os olhos escuros brilhando com uma intensidade perigosa. É mesmo? E o que mais você descobriu? Também encontrei que a mãe, Mercedes Londono, é prima de 2º grau de Luiz Carlos Galán. O senhor sabe, o congressista liberal que vive atacando o narcotráfico em seus discursos. A ligação com Galán era especialmente incômoda para Escobar. Luiz Carlos Galán era um dos principais opositores ao movimento Alternativa Liberal e não perdia a oportunidade de questionar publicamente a legitimidade da influência política de Pablo em nível nacional. Interessante, murmurou Escobar enquanto fechava a pasta. E sobre as atividades diárias dela? Popelli se postou com firmeza, como se estivesse diante de um superior durante um relatório estratégico. De segunda a sexta, ela chega aos estúdios da Teleantioquia às 2 da tarde. Geralmente sai entre 6 e 7. Às terças e quintas, treina na Academia Boditec, em El Poblado. Às sextas, janta com a família na casa dos pais. Aos sábados costuma ir ao clube campestre com as amigas.
Quanto à vida amorosa, não tem um relacionamento fixo, patrão, mas há 3 meses está saindo com Rodrigo Mejia Arcila, filho do dono da Cementos Argos. Ele mora em Bogotá, mas viaja para Medellín a cada 15 dias, acrescentou. Pablo se recostou na cadeira, assimilando todas as informações. Conhecia bem demais as famílias tradicionais de Antioquia. Desde que começou sua ascensão na vida pública, tentava se integrar àquele mundo, mas sempre mantinham a distância, com aquela cortesia gélida típica da elite paisa. Para eles, Pablo não passava do filho de um camponês de Rio Negro que havia feito fortuna com negócios obscuros. Perguntara Chá. Sabes que é o que realmente me molesta, Popelli? Disse ele, levantando-se e caminhando até a janela que dava para o zoológico. Não é que eu tenha me ofendido. Os insultos escorrem por mim como gotas d'água nas costas de um pato. Ele parou diante do janelão, observando flamingos rosados caminhando com graça à beira do lago artificial. O que me indigna é a falsidade, continuou. Essas pessoas se acham impecáveis, puras. Mas de onde acham que veio o dinheiro dos antepassados delas? Qual é a verdadeira origem da riqueza dos Restrepo? Popelli sabia que aquela pergunta não exigia resposta, mas ainda assim decidiu responder. Não saberia dizer, patrão. Do contrabando, disse Pablo, virando-se para encará-lo. O bisavô da Valentina, Emílio Restrepo, enriqueceu trazendo uísque e cigarros de contrabando do Panamá nos anos 20. Depois lavou esse dinheiro investindo na indústria têxtil. Mas, claro, isso todo mundo esquece, né? Ele voltou para a mesa e abriu novamente o dossiê, desta vez parando em uma fotografia específica. Nela, Valentina posava em um evento beneficente, cercada pelas mulheres mais influentes da sociedade de Antioquia. E agora o criminoso sou eu, murmurou. Eu, que construí campos de futebol nos bairros mais pobres. Eu, que gerei emprego para milhares de pessoas. Eu, que distribuí ajuda para tantas famílias carentes nesta cidade. A voz de Pablo ganhou um tom mais sombrio, mais denso. Popelli reconhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava sempre que estava prestes a tomar uma decisão irreversível. O que deseja que eu faça, patrão? Pablo fechou o dossiê mais uma vez e se dirigiu ao telefone sobre uma mesinha lateral. Discou um número que sabia de cor. Carlos Mejia, o diretor de Tardes de Glamour, disse quando atenderam. Sim, eu espero. Popelli observava em silêncio, enquanto seu chefe aguardava a ligação ser completada. Sabia que o que estava para acontecer não afetaria apenas Valentina, mas teria repercussões muito maiores. Senhor Mejia, quem fala é Pablo Escobar, disse ele quando finalmente atenderam. Sim, Pablo Escobar, o mesmo sobre quem sua apresentadora fez comentários ontem no programa. Pablo começou a caminhar até a janela enquanto falava, o fio do telefone deslizando atrás dele. Não se preocupe, senhor Mejia. Não estou bravo. Pelo contrário, queria parabenizá-lo. Achei admirável que o senhor tenha em sua equipe alguém com tanta coragem. É digno de nota que uma pessoa se atreva a dizer o que pensa com tanta firmeza. Do outro lado da linha, a voz de Mejia tremia, mas Pablo continuou falando com aquele tom gentil e ao mesmo tempo intimidador, mais perturbador do que um grito. Veja, senhor Mejia, gostei tanto do estilo da senhorita Restrepo que adoraria conhecê-la pessoalmente. Sim, conhecê-la. Tenho uma proposta de trabalho que talvez a interesse. A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Sim, uma proposta de trabalho. Estou considerando lançar meu próprio canal de televisão e acredito que alguém com o talento da senhorita Restrepo seria uma adição perfeita ao projeto. Fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem na mente do interlocutor. Claro, entendo que talvez ela tenha compromissos atuais, mas gostaria que o senhor transmitisse o meu convite. Diga a ela que Pablo Escobar a convida para almoçar na Hacienda Nápoles no próximo sábado, ao meio-dia. Os murmúrios do outro lado do telefone mal podiam ser ouvidos, mas Pablo não permitiu que o interrompessem. Ah, e senhor Mejia, por favor, certifique-se de que ela compreenda bem. Isto não é apenas um convite, é uma oportunidade única. E essas não se repetem. Está claro? Sim. Senhor Escobar conseguiu dizer Carlos. Perfeito. Aguardo sua confirmação até sexta-feira. Tenha um excelente dia, senhor Mejia.
Ele desligou o telefone e ficou observando o jardim, onde um grupo de funcionários alimentava os hipopótamos. Aqueles imponentes animais africanos eram um de seus caprichos mais estimados, 4 exemplares que havia mandado trazer diretamente de um zoológico nos Estados Unidos. Os hipopótamos pareciam tranquilos, até simpáticos, mas Pablo sabia muito bem que eram dos animais mais letais do planeta. Com uma única mordida, podiam partir um homem ao meio. Patrão, disse Popelli, o senhor acha que ela vai aceitar? Pablo sorriu com aquela expressão fria que, com o passar dos anos, se tornará ainda mais poderosa. Ela vai vir, Popelli. Se não for pelo bem, será pelo mal. Aproximou-se de sua escrivaninha e pegou uma folha com o timbre dourado da Hacienda Nápoles. Com sua caligrafia refinada, escreveu algumas linhas pessoais. Senhorita Valentina Restrepo, tenho acompanhado com interesse sua trajetória na televisão e admiro profundamente sua determinação ao expressar opiniões tão diretas sobre a sociedade paisa. Gostaria muito de ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e conversar sobre uma proposta que pode ser bastante benéfica tanto para sua carreira quanto para minhas iniciativas empresariais. A espero no sábado, 21 de março, ao meio-dia, na Hacienda Nápoles para um almoço informal. Meu helicóptero pode buscá-la no local de sua preferência. Atenciosamente, Pablo Emílio Escobar Gaviria. Dobrou a carta com precisão e a entregou a Popelli. Mande alguém entregar isso hoje mesmo no apartamento dela. Sim, patrão. E que seja alguém que ela reconheça, que saiba exatamente quem está enviando esse convite. Enquanto Popelli se afastava da sala de jantar com o envelope, Pablo voltou a olhar pela janela. Os hipopótamos já tinham terminado sua refeição e mergulhavam calmamente nas águas mornas do lago artificial. Muito em breve, Valentina Restrepo aprenderia que, na Colômbia, existiam regras inquebrantáveis e ele mesmo se encarregaria de ensiná-las. Nos escritórios da Teleantioquia, Carlos Mejia desligou o telefone com os dedos trêmulos. Sabia que precisava entrar em contato com Valentina imediatamente, mas também entendia que qualquer palavra mal colocada poderia piorar ainda mais a situação. Pablo Escobar não era um homem de ameaças vazias, e aquela ligação soara mais como uma intimação judicial do que como um convite. Pensou em ligar para os pais de Valentina, ou até mesmo para a polícia, mas logo descartou ambas as ideias. No Medellín de 1987, existiam situações que estavam fora do alcance das autoridades e homens com os quais simplesmente não se podia confrontar. Só restava rezar para que Valentina tivesse a inteligência de aceitar o convite e a prudência de se desculpar por suas palavras. Por quê? Se não o fizesse, Carlos temia profundamente que jamais voltaria a vê-la. Queridos amigos, o que acontece nesta história está apenas começando, e Valentina ainda não faz ideia do perigo que se aproxima. Se este relato sobre o poder e suas consequências na Colômbia dos anos 80 está te prendendo tanto quanto a mim ao narrá-lo, seria uma verdadeira honra contar com você nesta comunidade, inscrevendo-se no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias que nos ajudam a entender melhor o nosso passado. Deixe seu like se quiser descobrir qual será a decisão de Valentina diante desse convite que pode mudar completamente o rumo de sua vida. E agora, vejamos como reage nossa protagonista ao receber a carta de Pablo Escobar. O apartamento de Valentina Restrepo, localizado no bairro Laureles, refletia aquela elegância discreta tão característica das famílias tradicionais de Antioquia. Situado no 12º andar de um edifício exclusivo, oferecia uma vista privilegiada da cidade, com as montanhas abraçando Medellín ao longe. Naquela tarde de 16 de março, enquanto o sol se escondia atrás das colinas, Valentina estava em seu escritório particular, revisando os roteiros do programa do dia seguinte. O toque da campainha interrompeu sua concentração. Olhou para o relógio de parede. Eram 18h45. Não esperava visitas. Dona Carmen, sua empregada, já havia ido embora, e Rodrigo só chegaria de Bogotá no fim de semana. Quem é? Perguntou pelo interfone. Boa tarde, senhorita Restrepo. Tenho uma correspondência para a senhora, respondeu uma voz educada, porém firme. Valentina foi até a janela com vista para a rua. Um Mercedes-Benz preto estava estacionado bem em frente ao prédio. Um homem vestido com um terno escuro aguardava em pé ao lado do veículo. Quem está enviando?
É algo pessoal. Senhorita, preciso entregá-la em mãos. Algo no tom do homem fez o arrepio percorrer a espinha de Valentina. Ela desceu até o saguão do edifício, onde seu porteiro, Sr. Edilberto, a esperava com uma expressão visivelmente preocupada. Senhorita Valentina, sussurrou ele em voz baixa. Esse senhor diz que vem da parte de Pablo Escobar. As palavras atingiram como um tapa no rosto. Sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar no balcão de mármore para não perder o equilíbrio. Chat GPT Plus. Está completamente seguro. Sim, senhorita. Ele me pediu para dizer exatamente isso. Que vem em nome do senhor Pablo Escobar. Valentina respirou fundo, tentando se recompor. Sua mente trabalhava a 1000 por hora, conectando o que havia dito no programa do dia anterior com aquela visita inesperada. Diga a ele que espere um momento, conseguiu dizer. Subiu rapidamente ao seu apartamento e foi direto ao telefone. Discou o número de Carlos Mejia. Carlos, sou eu, Valentina. Algo estranho aconteceu depois da transmissão de ontem. Do outro lado da linha, o silêncio se prolongou de forma desconfortável. Valentina, precisamos conversar com urgência. Carlos, tem um homem aqui no prédio dizendo que foi enviado por Pablo Escobar. Isso tem a ver com o que eu falei ontem, não é? Escute com atenção, respondeu Carlos. Escobar me ligou esta manhã. Quer almoçar com você na Hacienda Nápoles neste sábado. O telefone quase caiu de suas mãos. Como assim ele quer almoçar comigo? Não é exatamente um convite, Valentina. É praticamente uma ordem. O peso da situação começou a cair sobre ela como uma tonelada. Suas palavras do dia anterior, que lhe pareceram inofensivas no momento, haviam chegado aos ouvidos do homem mais temido do país. Carlos, o que é que eu devo fazer? Você vai descer, vai receber essa carta com um sorriso e vai dizer que sim. Não tem outra escolha, Valentina. Ela desligou lentamente e ficou olhando seu reflexo no espelho do corredor. Seu rosto estava transtornado e, pela primeira vez em anos, nem mesmo a maquiagem conseguia esconder o medo que transparecia em seus olhos. Desceu novamente até o saguão, onde o mensageiro aguardava com uma expressão serena, porém analítica. Era um homem de cerca de 40 anos, vestido com sobriedade e com o porte de alguém acostumado a lidar com assuntos delicados. Senhorita Restrepo, disse ele, enquanto lhe estendia um envelope de papel grosso com o brasão dourado da fazenda Nápoles. O senhor Escobar me pediu que o entregasse pessoalmente. Valentina pegou o envelope tentando controlar o tremor em suas mãos. Obrigada. Ele também pediu que eu lembrasse que espera uma resposta até sexta-feira. O homem fez uma leve reverência, como um mordomo de filme antigo, e dirigiu-se à saída. Valentina o viu entrar no Mercedes-Benz e desaparecer pela avenida Nutibara. De volta ao seu apartamento, Valentina serviu-se uma taça de vinho branco antes de reunir coragem para abrir a carta. Seus dedos tremiam levemente enquanto desdobrava o papel. A caligrafia de Pablo Escobar era surpreendentemente refinada, quase artística. Ela se lembrou de que ele havia estudado no colégio de Zipaquirá, o mesmo onde Gabriel Garcia Marques se formou. Aquele homem sabia como escrever. Leu a carta 3 vezes antes que as frases começassem a fazer pleno sentido. Uma proposta que poderia beneficiar tanto sua carreira quanto meus interesses empresariais. A frase soava tão sedutora quanto inquietante. Discou o número da casa de seus pais. Pai, sou eu. Preciso falar com você com urgência. O que aconteceu? Filha, você parece nervosa. Você pode vir até meu apartamento? É muito importante. 40 minutos depois, Aurélio Restrepo estava sentado no sofá de couro da sala, com a carta de Pablo Escobar nas mãos e o rosto carregado de preocupação. Aos 62 anos, Aurélio tinha experiência suficiente para compreender a gravidade da situação. Valentina, disse após um longo silêncio, o que foi exatamente que você disse no programa? Ela repetiu palavra por palavra os comentários que havia feito no dia anterior. Enquanto falava, via a expressão de seu pai se tornar cada vez mais sombria. Meu Deus, Valentina, você tem ideia da gravidade disso? Pai, eu só compartilhei meu ponto de vista. Não citei nomes. Aurélio levantou-se do sofá e foi até a janela. Observou as luzes da cidade que aos poucos se acendiam na escuridão. Filha, neste país existem coisas que podem ser ditas e outras que não, e há pessoas com quem simplesmente não se brinca. Então, o
O que você me aconselha? Ele voltou ao sofá, segurou as mãos da filha com firmeza e a encarou com seriedade. Você está pensando em recusar esse encontro? Ir? Você só pode estar brincando. Nem morta. Escute bem, Valentina. Pablo Escobar não é um criminoso qualquer. É um homem com influência, com poder, com recursos que parecem não ter fim. Se você decidir não ir, as consequências podem ser ainda piores. Mas, pai, e se for uma armadilha? É um risco grande demais. Mais arriscado é não comparecer. Você vai mostrar cortesia, vai pedir desculpa se for preciso, vai sorrir como só você sabe e vai sair de lá sem causar problemas. Ele fez uma pausa, avaliando se deveria ou não dizer o que estava pensando. Depois, acrescentou: pelo que sei, Escobar é um homem astuto. Valoriza a cultura, a educação. Se você o tratar com respeito, é provável que tudo corra bem. E se não? Aurélio não respondeu de imediato. Sabia muito bem que havia riscos, mas também entendia que ignorar aquele convite poderia ser fatal. Vamos confiar, disse por fim, que ele se comporte como um homem de classe. Essa noite, Valentina não conseguiu dormir. Ficou acordada até depois das 3 da madrugada, andando de um lado para o outro em seu apartamento, analisando cuidadosamente cada possível saída. Podia fugir de Medellín, ir para Bogotá com Rodrigo ou até deixar o país, mas sabia que isso só complicaria ainda mais a situação. A influência de Pablo Escobar era extensa e sua rede de contatos alcançava todos os cantos do país. Também pensou na possibilidade de procurar a polícia, mas descartou a ideia imediatamente. O que diria a eles? Que havia sido convidada para almoçar. Tecnicamente, não havia nada ilegal nisso. Com a primeira luz do dia, tomou uma decisão. Ligou para Carlos Mejia assim que o relógio marcou uma hora razoável. Carlos, vou aceitar o convite. Graças a Deus, Valentina. Acho que é a decisão mais sensata. Como comunico minha resposta? Deixe isso comigo. Escobar me pediu que eu cuidasse disso. Carlos, você acha que eu vou ficar bem? Um longo silêncio tomou conta da linha. Valentina, vá com humildade. Não se apresente como uma celebridade que todo o país conhece. Vá como alguém que cometeu um erro e quer consertá-lo. Naquela mesma manhã, Carlos entrou em contato com a Hacienda Nápoles. A secretária de Escobar recebeu o recado e confirmou que o patrão ficou satisfeito com a resposta positiva. No sábado, ao meio-dia, confirmou a mulher, um helicóptero irá buscá-la no heliporto do Hotel Intercontinental às 11h30. Nos dias seguintes, Valentina tentou agir normalmente. Continuou apresentando seu programa Tardes de Glamour, embora estivesse muito mais cuidadosa com seus comentários no ar. Seus colegas notaram que ela estava mais calada, mais tensa, mas ela atribuía isso ao cansaço do trabalho. Na noite de sexta-feira, jantou na casa dos pais, como era de costume. Sua mãe, Mercedes, percebeu de imediato que algo não estava bem. Valentina, você está muito pálida. Está doente? Valentina e Aurélio trocaram um olhar. Haviam decidido não contar nada a Mercedes para poupá-la de preocupações. Estou bem, mãe. Só estou um pouco cansada. Mas Mercedes conhecia sua filha como ninguém. Tem certeza? Você está com uma expressão como se carregasse um peso. Eu prometo, mamãe. Só preciso descansar um pouco neste fim de semana. Antes de ir para a cama, Valentina escreveu uma carta. Era uma medida de precaução, caso algo desse errado. Caso não voltasse da Hacienda Nápoles. Naquela carta, explicou em detalhes tudo o que havia acontecido. Suas palavras na televisão, o convite inesperado de Escobar e sua decisão de aceitar. Guardou a carta em um envelope lacrado e a colocou na gaveta de sua escrivaninha, ao lado de uma cópia do seu testamento. O sábado amanheceu com o céu limpo. Valentina acordou às 7, mesmo tendo colocado o despertador para as 8. A insônia provocada pelos nervos não a deixou dormir mais. Tomou banho, se arrumou com cuidado e escolheu a roupa com atenção meticulosa. Optou por um vestido azul marinho sóbrio, elegante, mas sem chamar muita atenção. Sapatos de salto médio e uma maquiagem discreta. Queria transmitir a imagem de uma mulher respeitosa, uma moça educada e de boa família. Às 11 em ponto, chamou um táxi para levá-la ao Hotel Intercontinental.
Durante o trajeto, observava as ruas de Medellín como se fosse a última vez que as veria. Os vendedores ambulantes nos semáforos, as famílias a caminho da missa, as crianças jogando futebol nas quadras, tudo lhe parecia mais vívido, mais real. No terraço do hotel, um piloto a esperava ao lado de um helicóptero pintado de branco e dourado. O homem tinha um porte formal e um trato educado. Senhorita Restrepo, sou o capitão Herrera. Está pronta para o voo até a Hacienda Nápoles? Valentina assentiu em silêncio, incapaz de confiar que sua voz não a traísse. Enquanto o helicóptero subia aos céus, viu sua cidade encolher até parecer uma maquete sob seus pés. Naquele instante, compreendeu que sua vida, como conhecia até então, havia chegado a um ponto sem volta. Independentemente do que acontecesse na fazenda, sabia que nada voltaria a ser como antes. Se você também sente essa tensão enquanto narramos a travessia de Valentina rumo ao desconhecido, e essa história sobre poder e suas consequências te prende, adoraria te convidar a fazer parte da nossa comunidade com uma assinatura. Cada curtida e cada comentário seu é um incentivo que nos motiva a continuar compartilhando essas histórias que nos ajudam a entender o nosso passado. Conte pra gente, você acha que Valentina fez certo em aceitar o encontro? E agora, o momento que todos estávamos esperando, o encontro cara a cara entre Valentina e o homem mais influente da Colômbia. O helicóptero sobrevoou a densa vegetação do Madalena Médio por cerca de 45 minutos, até que a Hacienda Nápoles surgiu diante de seus olhos como um oásis de luxo no meio da selva. Do alto, Valentina pôde apreciar a grandiosidade do lugar. Milhares de hectares se estendendo até onde a vista alcançava, com lagos artificiais que refletiam o sol como se fossem espelhos. Ali está o zoológico. Senhorita, gritou o piloto por cima do barulho das hélices, apontando para uma área onde era possível distinguir animais de grande porte se movendo livremente pelos campos. O estômago de Valentina se apertou, não apenas pelo balanço da aeronave, mas pela consciência do lugar para onde estava indo. Aquilo não era um simples encontro social. Ela estava prestes a encarar, frente a frente, a figura mais temida e influente do país. O helicóptero pousou suavemente em uma pista asfaltada ao lado da residência principal, uma construção majestosa de estilo colonial espanhol, rodeada por jardins meticulosamente planejados. Vários homens de terno escuro aguardavam próximos à pista. Valentina percebeu imediatamente que todos usavam rádios presos à cintura e que os paletós pareciam esconder algo mais do que simples carteiras. Um homem se aproximou do helicóptero assim que as hélices pararam de girar. Era alto, magro, com um bigode marcante e um sorriso que não chegava aos olhos. Senhorita Restrepo, bem-vinda à Hacienda Nápoles. Sou John Jairo Velázquez, mas pode me chamar de papai. O patrão está esperando por você. Valentina desceu do helicóptero com as pernas trêmulas, esforçando-se para manter a elegância e a segurança que cultivara após anos diante das câmeras. Carregava nas mãos uma pequena bolsa de couro e uma caixa de chocolates finos que havia comprado em Medellín como gesto de cortesia. Muito obrigada por me receber, disse, forçando o sorriso que esperava parecer mais natural do que realmente sentia. Popeye a conduziu por um caminho de pedras que levava à casa principal. À medida que avançavam, Valentina pôde observar com mais clareza a grandiosidade do lugar. Os jardins eram deslumbrantes, fonte de mármore, esculturas de animais, uma abundância de flores exóticas que perfumavam o ar com fragrâncias tropicais. Ao longe, distinguiu um grupo de flamingos rosados caminhando graciosamente à beira de um lago. O patrão está muito animado para conhecê-la, comentou Popeye enquanto subiam uma escadaria de mármore que levava à entrada principal. Raramente ele convida figuras da televisão para um almoço. A porta principal era talhada em madeira com incrustações douradas, deixando evidente o nível de riqueza do proprietário. Um mordomo uniformizado os recebeu e os guiou por um vestíbulo que parecia saído de um filme de época. Piso de mármore, lustre de cristal, quadros a óleo de paisagens colombianas, uma escada em curva que conduzia ao segundo andar. Por aqui, senhorita, indicou o mordomo, conduzindo-a até uma sala que parecia ser uma biblioteca. O ambiente era impressionante. As paredes estavam cobertas por estantes que iam do chão ao teto, com uma escada deslizante para alcançar os livros mais altos. Poltronas de couro, uma lareira de mármore e janelas amplas que ofereciam uma vista direta ao zoológico particular. O senhor Escobar chegará em alguns minutos, anunciou o mordomo antes de sair silenciosamente.
Valentina ficou sozinha, com o coração batendo tão forte que temia que o som ecoasse por toda a sala. Aproximou-se das estantes tentando se acalmar. A coleção era surpreendente: clássicos universais, história colombiana, biografias de líderes internacionais, tratados econômicos. Definitivamente, não era o tipo de biblioteca que imaginava encontrar na casa de um narcotraficante. Vejo que a senhorita gosta de livros, disse uma voz profunda atrás dela. Valentina se virou imediatamente e ficou cara a cara com Pablo Escobar. Ele era mais baixo do que imaginava, mas sua presença preenchia o ambiente. Usava calças de linho branco e uma camisa polo azul clara, roupa simples, porém de qualidade evidente. Seu rosto era arredondado, com olhos pequenos mas penetrantes, que davam a impressão de enxergar mais do que deviam. Senhor Escobar, disse Valentina, inclinando levemente a cabeça. Obrigada por me receber em sua bela propriedade. Pablo sorriu, e por um instante pareceu um anfitrião absolutamente normal. Por favor, me chame de Pablo. O prazer é meu. Senhorita Restrepo, já vi seu programa algumas vezes. Você tem um dom natural diante das câmeras. Aproximou-se dela com passos firmes e confiantes. Gostaria de visitar o zoológico antes do almoço? Tenho alguns animais que talvez lhe interessem. Valentina assentiu, ainda sem ousar falar. Pablo lhe ofereceu o braço como um cavalheiro à moda antiga, e juntos saíram rumo aos jardins. O passeio pelo zoológico parecia saído de um sonho estranho. Pablo lhe mostrou seus elefantes africanos, girafas, zebras, e falava de cada espécie com o entusiasmo de um colecionador apaixonado. Era cortês, encantador, quase paternal ao descrever as características únicas de cada animal. Estes são os meus preferidos, comentou ao chegarem ao lago onde repousavam os hipopótamos. Os trouxe diretamente da África. Sabia que os hipopótamos são os animais mais perigosos do continente, matam mais pessoas por ano do que leões ou crocodilos. Valentina observou os enormes animais que descansavam na água turva. Havia algo quase hipnótico em seus movimentos, lentos e tranquilos, mas com um porte que deixava evidente uma força devastadora. São impressionantes, murmurou ela, embora não deixasse de notar a insinuação por trás do comentário de Pablo. Sim, respondeu ele, fitando-a intensamente. Belos e letais, como tantas coisas nesta vida. Não acha? Voltaram a casa para o almoço, que foi servido numa sala de jantar elegante com vista para o jardim. A mesa estava posta apenas para dois, com toalhas de linho, taças de cristal e flores frescas decorando o centro. Uma equipe de serviço trouxe uma refeição digna de um restaurante de alta gastronomia: sancocho antioquenho, pargo ao molho de maracujá, arroz com cocô, patacones, uma variedade de frutas tropicais. Durante a primeira parte do almoço, a conversa foi surpreendentemente comum. Pablo perguntou sobre sua carreira, sua família, seus planos para o futuro. Era um conversador hábil, sabia escutar e fazia perguntas inteligentes. Valentina começou a relaxar pouco a pouco, pensando que talvez seus temores tivessem sido exagerados. Sabe de uma coisa? Disse Pablo enquanto cortava delicadamente um pedaço de peixe. Admiro profundamente quem tem coragem de dizer o que pensa em público. Neste país, nem todos se atrevem a fazer isso. Esse era o momento que Valentina vinha temendo durante toda a semana. Senhor Escobar, disse ela, e logo corrigiu. Pablo, quero aproveitar esta ocasião para lhe pedir desculpas, caso em algum momento algo que eu tenha dito em meu programa tenha lhe parecido ofensivo. Jamais foi minha intenção ofender. Pablo levantou a mão com suavidade, interrompendo-a sem brusquidão. Não precisa se desculpar. Senhorita Restrepo, gostei muito do seu programa na terça passada, especialmente daquela parte em que falou sobre a diferença entre ter fortuna e ter verdadeira elegância. Tomou um gole de vinho tinto antes de continuar. Sabia que eu venho da pobreza. Meu pai era agricultor e minha mãe dava aulas numa escola rural. Desde pequeno entendi que neste mundo existem dois tipos de pessoas: aquelas que nascem com vantagens e as que precisam abrir caminho com esforço. Seu tom seguia calmo, mas Valentina percebeu uma leve variação em sua voz. Durante anos tentei conquistar o respeito da sociedade antioquenha por meios legais. Doei dinheiro para a educação, construí quadras esportivas nos bairros mais carentes, apoiei projetos de habitação, mas sempre me viam como um intruso, alguém que fez fortuna de forma questionável.
Pablo recostou-se na cadeira com tranquilidade, mantendo os olhos fixos nela. A senhorita mencionou criminosos com pretensões. Diga-me uma coisa, senhorita Restrepo. Alguém é delinquente apenas por ter nascido sem recursos? Por ter encontrado oportunidades onde outros nem sequer olham? Valentina sentiu a garganta seca. Pablo, eu nunca quis. Ou é delinquente apenas porque não seguiu as regras impostas por famílias como a sua? Interrompeu-a, ignorando o que ela dizia. Famílias que construíram sua riqueza com contrabando e favoritismo décadas atrás, e agora se acham no direito de apontar o dedo para quem ainda luta para vencer. O silêncio que se seguiu foi denso. Valentina podia ouvir os batimentos do próprio coração e, ao longe, os sons abafados do zoológico. Sabe o que mais me entristece, senhorita Restrepo? Perguntou Pablo com um sorriso que não chegou aos olhos. Que uma mulher tão inteligente, tão instruída, tão bonita, tenha uma mente tão limitada. Levantou-se lentamente e caminhou até a janela que dava para o Lago dos Hipopótamos. Tomei uma decisão. Quero lhe oferecer um trabalho. Uma proposta séria. Desejo que a senhorita seja o rosto principal da minha nova rede de televisão. Pagarei 3 vezes mais do que ganha atualmente na Teleantioquia. Terá um programa em horário nobre e alcançará toda a Colômbia. Valentina o observava, incrédula. Uma rede de televisão? Exatamente. Planejo adquirir vários canais regionais. De fundar a primeira cadeia nacional privada. Vai ser algo revolucionário, algo que transforme a forma de se fazer televisão neste país. Pablo voltou à mesa e retomou seu lugar à frente dela. Mas há uma condição, acrescentou. Seu primeiro programa deverá ser um pedido de desculpas público pelo que disse na última terça-feira. Terá que explicar que se enganou, que falou sem conhecimento e que agora entende a diferença entre um criminoso e um visionário que cria oportunidades, como eu. Valentina sentiu o chão se abrir sob seus pés. Pablo, eu não posso fazer isso. Não pode? Perguntou ele, inclinando-se na direção dela. Ou não quer? É que minha reputação, minha família, minha carreira. Ele se levantou novamente, desta vez com mais firmeza. Sua boa imagem, senhorita Restrepo, agora depende inteiramente de mim. Sua família também. E quanto à sua carreira? Fez uma pausa, como se escolhesse com cuidado cada palavra. Digamos que, neste país, é difícil construir uma carreira de sucesso na televisão sem o meu apoio. Dirigiu-se até uma escrivaninha no fundo da sala de jantar e voltou com uma pasta bege. Colocou-a diante dela e a abriu. Dentro havia fotografias. Imagem de Valentina saindo de casa, entrando nos estúdios, jantando com os pais, beijando Rodrigo no clube campestre. Também havia cópias de documentos financeiros da empresa de seu pai, extratos bancários e até fotos da casa em El Poblado. É muito fácil saber tudo sobre uma pessoa, comentou Pablo com aquele sorriso gelado que começava a provocar medo em Valentina. Seus hábitos, seus entes queridos, tudo está aqui. Pegou uma das fotos, a de Rodrigo saindo do aeroporto Eldorado. Seu namorado, Rodrigo Mejia Arcila. Chega todas as sextas-feiras no voo das 17 horas, 40 Medellín. Fica no Dan Carlton quando não passa a noite no apartamento dela. Volta aos domingos para Bogotá, no voo das 19 horas. Valentina sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas se obrigou a manter a compostura. O que exatamente o senhor espera de mim? Pablo fechou a pasta com cuidado e voltou a sentar-se. Quero apenas que entenda que neste país há regras. Regras que não podem ser quebradas sem consequências. A senhorita transgrediu uma na última terça-feira. E qual é o castigo? Seu castigo, disse Pablo, servindo-se de mais vinho, dependerá exclusivamente da senhorita. Pode aceitar minha oferta, pedir desculpas publicamente e continuar sua vida, ou manter essa postura altiva e descobrir até onde vai o poder do seu sobrenome. Valentina levantou-se com as pernas trêmulas. Posso pensar? Claro, respondeu Pablo com um sorriso que parecia amável. Tem até segunda-feira para decidir. Popeye a acompanhará de volta a Medellín. Aproximou-se dela e estendeu a mão como um cavalheiro. Foi um verdadeiro prazer conhecê-la. Senhorita Restrepo, espero que possamos trabalhar juntos em breve. Ela apertou sua mão, sentindo a força por trás daquele gesto educado. Uma última coisa, acrescentou Pablo enquanto a conduzia até a saída.
Decidi lhe dar uma lembrança desta visita. Estalou os dedos e um empregado se apresentou com uma caixa luxuosa. É uma joia que mandei fazer exclusivamente para a senhorita, disse, abrindo a caixa. Dentro havia um colar de ouro com um pingente em forma de hipopótamo, decorado com pequenos diamantes. Como mencionei, os hipopótamos são criaturas belas, mas letais. Quero que, toda vez que usar isso, lembre-se de que a beleza e o perigo muitas vezes caminham juntos. Valentina aceitou o presente com as mãos trêmulas, entendendo perfeitamente o recado. O voo de volta de helicóptero foi como uma névoa em sua mente. Observou a hacienda Nápoles sumir entre as nuvens, mas sabia que jamais conseguiria deixar para trás o que havia vivido ali. Quando aterrissou em Medellín, já não era a mesma mulher que havia partido naquela manhã. Pablo Escobar havia conseguido o que queria: quebrar a determinação de uma mulher da alta sociedade que ousou enfrentá-lo. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Valentina se encarou no espelho do banheiro. Em suas mãos segurava o colar de hipopótamo. Pela primeira vez, compreendeu o verdadeiro significado do poder. Não era o poder do dinheiro herdado, nem de um sobrenome de prestígio. Era o poder do medo, da capacidade de mudar o destino de uma vida com apenas uma palavra, de transformar alguém confiante em uma sombra assustada em questão de horas. Na manhã de segunda-feira, Valentina ligou para Carlos Mejia. Carlos, decidi aceitar a proposta do Sr. Escobar. 3 semanas depois, Valentina Restrepo apareceu em uma transmissão nacional, com lágrimas nos olhos e o colar brilhando em seu pescoço. Pediu desculpas publicamente por seus comentários, que classificou como apressados e ignorantes, e elogiou o empresário visionário que havia sido mal interpretado pela sociedade. Mais de 8 milhões de colombianos assistiram àquele programa. Valentina nunca mais mencionou Pablo Escobar em público, mas também nunca mais voltou a ser a mesma. O medo havia se instalado dentro dela como um hóspede permanente, lembrando-a todos os dias que conheceu um homem capaz de destruir vidas com a mesma facilidade com que alimentava seus animais selvagens. Pablo Escobar demonstrou, mais uma vez, que na Colômbia era ele quem ditava as regras, e aqueles que ousavam desafiá-lo aprendiam rapidamente qual era o seu lugar. Essa história nos convida a refletir sobre o verdadeiro rosto do poder e suas consequências. Você acha que Escobar agiu como um empresário defendendo seu nome ou como o criminoso que muitos apontavam? Se estivesse no lugar de Valentina, teria aceitado essa humilhação para proteger sua vida? E se você fosse Pablo, teria perdoado a ofensa ou também buscaria respeito através do medo? São perguntas difíceis. Talvez essa seja a lição mais profunda desse episódio real da Colômbia dos anos 80. Se essa história sobre poder, sobrevivência e decisões extremas te tocou tanto quanto a mim ao contá-la, te convido a se juntar à nossa comunidade. Seu apoio é essencial para continuarmos compartilhando esses relatos que nos ajudam a entender como o passado ainda molda nosso presente. O que você achou do desfecho de Valentina? Acredita que ela fez a escolha certa ou teria outra saída? Deixe seu comentário. Compartilhe esta história se acredita que mais pessoas deveriam conhecê-la e ative as notificações para não perder os próximos relatos que revelam os segredos mais sombrios e fascinantes da nossa história. Porque, no fim das contas, essas não são apenas histórias do passado, são lições vivas para compreender o mundo em que vivemos hoje.